nessa noite. Pronto? Glória a Deus. Vamos receber o servo do Senhor Jesus. Aplaudindo ao Senhor Jesus nessa noite. Como é que está a igreja? Glória a Deus. Saúdo a cada um e a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui. Primeiro livro, Samuel, capítulo 15, versículo 22. Desde já quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Agradecer a minha esposa. Louvo a Deus pela vida dela, a qual me acompanha. A vida dos pastores, do evangelista Anderson, a qual o Senhor colocou no nosso caminho. Agradecer pastor que nos concedeu o culto. Iremos fazer a exposição da palavra, embora Deus já tenha falado aqui grandemente. 1 Samuel 15, 22 diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porque tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Irmão, pode tomar o vosso assento. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Desde o momento que eu recebi o convite, Deus colocou uma palavra no meu coração. E Deus tem confirmado, aleluia, aqui nessa noite, através dos seus servos, através da sua santa palavra. Palavra que ele colocaram no meu coração. A Bíblia diz em João 3,34 que aquele a quem Deus enviou verdadeiramente fala as palavras de Deus. Em João 8,47, quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Então Deus, ele não fala uma coisa comigo e outra com você. Nós estamos na mesma fiação. Deus tem confirmado a palavra é essa que o Senhor colocaram no meu coração, a respeito de obediência. Nós vemos que a obediência, ela vai gerar recompensa. E a desobediência, ela vai gerar consequência. E o que aconteceu na vida de Saul? Porque a gente só vê Deus amando as pessoas, querendo as pessoas, salvando as pessoas. Mas agora aqui está um Deus dizendo que rejeitou Saul. Aqui está um Deus que não quer mais Saul, por causa da sua desobediência. Era um momento de transição. O povo vivia uma teocracia. Era Deus regendo o povo através dos juízes. E Deus ia usar a vida de Samuel para fazer essa transição da teocracia para a monarquia. Porque eles viram que o povo tinha um rei, agora eles queriam ser como as outras nações. Na verdade, eles estavam rejeitando a Deus, estavam rejeitando a sua palavra, e não queriam ser mais dirigidos pelo Deus eterno. E quando, aleluia, nós nos deparamos com esse texto, em 1 Samuel 16:1, Deus chama Samuel e diz: até quando terá dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre o meu povo? Porque o povo rejeitou a Deus, pediu um rei, e Deus lhes deu um rei, mas esse rei rejeitou a palavra, e mais tarde Deus rejeitou esse rei, a qual eles pediram. E quando nós vemos Atos capítulo 3, o verso 21, a Bíblia diz que Deus pediu um rei, e Deus lhes deu Saul por 40 anos. Mas no segundo ano do seu reinado ele já estava sendo rejeitado. Ele passa 38 anos sem a presença. No tempo que Saul foi rei, ele nunca se preocupou em trazer a arca para dentro de Israel. E Davi, quando assume, a primeira coisa que ele faz é trazer a presença. Aleluia! E vemos muitas pessoas que estão desapercebidas na presença do Deus eterno. Que não traz mais a presença para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua vida. Nós vemos que Deus, ele não tira o título, o cargo, mas Deus tira a unção. Porque cargo quem dá é o homem, ministério quem dá é Deus. É Deus quem chama, é Deus quem põe, é Deus quem tira, é Deus quem capacita. Filipenses 1,6, a Bíblia diz que aquele que começou em vós a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar. Ele chama, vocaciona, capacita e usa. Aleluia, Jesus. E eu quero exaurir algumas lições nessa noite, e que Deus ele possa inocular na nossa alma algumas verdades.
a qual a obediência gera recompensa e a desobediência gera consequência. Moisés não entrou na terra prometida porque desobedeceu a Deus. E olha quem é Moisés. Deuteronômio 34:10. E nunca mais se levantou em Israel homem semelhante a Moisés, em palavras e obras, a quem o Senhor conhecera face a face. Mas quando Deus chama, e ele está no particular com Deus, e ele diz: vai e fala a rocha. Fala a rocha. A Bíblia diz que ele saiu ardendo em ira e disse ao povo: rebeldes. Mas Deus não mandou ele chamar o povo de rebelde. E a Bíblia diz que ele ardendo em ira, ele fere a rocha 2 vezes. 1 Coríntios 10:4, o apóstolo Paulo fala que essa rocha que o seguia era Cristo. Ele fere a rocha 2 vezes. A água sai, o povo bebe, e Deus o chama e diz: o que é isso que você fez, Moisés? Porque você não me glorificou diante do povo, porque você me desobedeceu. Eu vejo Moisés dizendo: Senhor, mas deu certo, saiu água, o povo bebeu. E eu vejo Deus dizendo: tem muita coisa que está dando certo, mas está fora da minha vontade. Aleluia! Tem muita gente desobediente que pensa que Deus está usando. Tem muita gente que está fora do centro da vontade do Deus eterno. Mas a Bíblia diz no Salmo 68, verso 18, que Deus deu dons aos homens e até aos rebeldes, para saber que Ele é Deus. Aleluia! Que Ele precisa falar, que Ele precisa se comunicar com o seu povo. Ao contrário, nós vemos o que Deus fez na vida de Abraão. Um homem que obedeceu, a ponto de Paulo em Gálatas capítulo 3, verso 8, dizer que primeiramente foi anunciado o evangelho a Abraão, dizendo que todas as famílias seriam benditas com o crente Abraão, porque foi um homem que obedeceu, um homem que tinha ouvido de ovelha. Em João 10:27, a Bíblia diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e delas eu sou conhecido. Ele tinha um ouvido sensível à voz do Senhor. Em Gênesis capítulo 22, Isaac diz: aqui está o cutelo, aqui está a lenha, mas onde está o cordeiro? E ele disse: Deus proverá para si um cordeiro, meu filho. E quando ele amarra o menino, que ele vai imolá-lo, o anjo dá um brado: não faças tal. O testemunho lá em cima é que tu temes a Deus. Aleluia! Porque Deus não queria Isaac, Deus queria obediência. Aleluia! E quando ele acha obediência na vida do homem, ele bate no peito e diz: meu amigo. Glória a Deus, aleluia. Tiago 2,23 é o último versículo que vai falar de Abraão. E vai dizer: e creu Abraão em Deus, e foi isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Essa palavra imputado é uma riqueza, significa depositar na conta de alguém. Ele estava falido, a conta dele estava zerada, mas a partir do momento que ele creu, Deus depositou na vida dele fé, fez dele o pai das nações, fez dele um homem conhecido, a ponto de mudar o nome de Hades, mansão dos mortos, para ser de Abraão, para que todo o céu, toda a terra e todo o inferno saiba que ele tem um amigo chamado Abraão, alguém que obedeceu. Isaac pergunta: onde está o cordeiro? E João 1,29 ele dá a resposta: eis aí o cordeiro de Deus que tira. Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia, Jesus. 1 Pedro capítulo 4, verso 17. A Bíblia diz que o julgamento vai começar pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho? Paulo em Romanos capítulo 2, verso 16, ele diz que é um dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por meio do seu Filho e do seu Evangelho. Nada está oculto aos olhos daquele a quem nós temos que tratar. Quando nós vemos 1 João 2,1, ele vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas se todavia pecar, temos um advogado no céu. Ele ainda é advogado, mas naquele dia ele vai ser juiz. Em Tiago 5,9 a Bíblia diz que o juiz está às portas. E é tempo de nós despertarmos na presença do Deus eterno. Porque vida com Deus não é brincadeira, é batalha espiritual. O adversário não brinca de ser diabo. E a gente não pode brincar de ser crente. A gente não pode brincar de ser servo. Porque não há mais tempo. O que eu acho extraordinário é que o cientista, ele não entende
o Evangelho. Mas o analfabeto entende. Porque não é uma descoberta humana, é uma revelação divina. E ele revela quem que é. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Samuel orienta Saul, espera 7 dias. Mas ele quer fazer do jeito dele. Tem muita gente querendo fazer do seu jeito. E é do jeito de Deus, irmão. Ele ali oferece o holocausto, ele faz coisa que não é de competência de rei, ele passa na frente. E assim como Deus confrontou Adão, assim como Eliseu confrontou Geazi, Samuel confronta Saul. Mas ele é o tipo de gente que quer maquiar e cobrir o seu pecado. A Bíblia diz, lá em Provérbios 28:13, que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas o que encobre, ele não vai prosperar. Era isso que Saul fazia. Ele diz, olha, acaba com todos os amalequitas, ele poupa o rei e os animais. E quando Samuel chega, diz, que balido é esse que eu tenho ouvido? Diz, não, eu temi o povo e poupei. Ele quer fazer do jeito dele. É por isso que ele foi rejeitado. Porque Deus não tem negócio com desobediente. E Samuel lembra, tem o Senhor tanto prazer em sacrifício, em holocausto, igual você fez, do que se obedeça a palavra, do que anda de acordo com a palavra. Saul foi rei porque ele era alto, bonito e forte, mas era um nanico espiritual. Era um homem que vivia como se Deus não existisse. Rejeitou a palavra e Deus o rejeitou. Seu nome significa pedido, foi um pedido do povo. O povo pediu. Mas Saul, ele perdeu não só a presença, como perdeu a direção. Ele perdeu a admiração dos seus filhos. Ele perdeu a obediência do povo. Ele perdeu o trono. Ele perdeu a coroa. Ele perdeu o caráter. E quando Davi entra em cena, aí ele perde o senso de direção. Ele perde o controle emocional. Ele perde o bom senso. E ele termina os seus dias na casa de uma necromante, de uma feiticeira, e acaba tirando sua própria vida. Ele perde a batalha e a vida. Glória a Deus, Jesus. A diferença de Saul e Davi era que Saul, ele cobria e Davi confessava. A diferença é que Saul, se você for ver, Davi ele errou muito mais do que Saul. Mas Saul, ele amava o trono, mas Davi amava a Deus. Aleluia! Quando Saul cai, ele quer segurar o trono. E quando Davi cai, ele ora, Senhor, não retira de mim o teu espírito. Aleluia! Não me lança fora da tua presença. Glória a Deus! Aleluia! Saul, ele ama tanto o trono que ele perde a Deus. E Davi ama tanto a Deus que ele ganha o trono. Glória a Deus! Saul, ele estava procurando a jumenta do pai. Davi estava apacentando as ovelhas. Glória a Deus! Ele foi tirado de trás das malhadas. Saul, ele foi ungido, só estava ele e Samuel. Mas quando Davi é ungido, é na vista de todos. Glória! É na frente de todos. Saul, ele é envergonhado por Golias. E Golias foi o trampolim para Davi chegar onde Deus queria que ele chegasse. Saul, ele tinha na mão uma lança. E Davi tinha na mão uma harpa. Glória a Deus! Saul se mata. E a Bíblia diz que Davi morreu fartos de dia. Então Deus disse, Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem, porque dentre os filhos de Jessé eu já me provi de um rei. Porque se você não quer, Deus levanta outro. Aleluia! Deus te chamou. E a maior evidência do seu chamado é quando você recusa. É quando você não quer. É quando você diz que não tem condição. Aleluia, Jesus! Aleluia! Essa é a evidência do seu chamado.
Porque Gideão disse: eu sou o menor e a minha família é mais pobre. Ele falou: vai na tua força, mano. Jeremias disse: eu sou uma criança, não sei falar. Ele falou: eu te escolhi no ventre, tu és meu. Moisés disse: eu não sou homem eloquente, eu não tenho poder de convencer. E no Salmo 81:10 ele falou: abre a tua boca que eu a encherei. Quem fez a boca, Moisés? Quem fez a língua? Glória. E quando Samuel chega, todos eles perguntam: é de paz a tua vida? Porque aonde o profeta pisa, Deus pisa com ele. Aonde o profeta chega, Deus chega com ele. Ele disse: sim, é de paz a minha vida, eu vim sacrificar o Senhor. Reuniu a família. E quando ele se depara com Eliabe, ele falou: certamente eu estou diante do ungido do Senhor. Alto, bonito e forte, experimentado na guerra. A diferença é que Saul tinha o cetro na mão, o cetro. Saul foi rei porque era alto, bonito e forte, experimentado na guerra. E Eliabe, quando Samuel se depara, diz: certamente eu estou diante dele. Por quê? Porque hoje é a casca, né? Hoje é a aparência, é o verniz. É como a minha irmã falou aqui no livro de Zacarias. Hoje é a casca, a aparência, a acusação, o julgamento. Aleluia. É dessa maneira, Pai. E se Deus não intervém, Samuel ungia a pessoa errada. E olha quem é Samuel. 1 Samuel 3:10, ele diz: Samuel, Samuel. E quando Deus chama duas vezes, Moisés, Moisés, Paulo, Paulo, ele tem pressa. Quando ele diz Samuel, Samuel, ele achava que era Eli. Ele vai até lá e ele: não, fui eu que te chamei. Ele ouve a segunda vez, ele vai: não. A terceira vez ele falou: é o Senhor. Nota que ele conhecia o Senhor, mas não ouvia mais. É Deus. Tem muita gente que diz que conhece, mas não ouve mais. Não obedece mais. Alaba, subdecantará. Tem muita gente que diz que conhece, irmão, mas não obedece. É dessa maneira, Pai. Não tem intimidade. Aleluia, Deus. Não tem relacionamento. Aleluia. Tá como Jó 42:5. Só de ouvir falar. Aleluia. Não conhece de andar. Obrigado, Deus. Não conhece de vê-lo agir. Grande Deus. E quando ele falou: Samuel, Samuel, ele diz: fala que o teu servo ouve. 1 Samuel 3:19, a Bíblia diz que de todas as boas palavras que Samuel falou, nenhuma caiu por terra. E se Deus não intervém, ele unge a pessoa errada. Aleluia. Parência, a casa. Aleluia, Jesus. Por isso que quando alguém diz: você conhece fulano? Eu falo: não, eu sei quem é. Você conhece fulano? Não, eu sei quem é. Quem conhece é Deus. Quem te conhece é Deus. Eu creio no Espírito Santo. Você conhece fulano? Não, eu sei quem é. Quem conhece é Deus. Porque ele disse: você vê o exterior, Samuel, mas eu sou do coração. Eu esquadrio o rio. Em Apocalipse 2:23 ele diz: todas as igrejas saberão que eu sou o Senhor, que sondo a mente, o coração e esquadrinho os rins, para dar cada um conforme as suas ações. Eu creio, Pai. E quando Deus disse: não é esse, Samuel, aí Jessé faz passar Samar, Abinadab, Ozem, Radai, Natanael, Filipe. Aí o Senhor disse: não é nenhum desses. E ele disse: acabaram-se os mancebos, jovens. Aí Jessé disse: não, tem o menor. Aleluia. Mas que balança é essa? Todo mundo tem nome, só Davi não tem nome. Aleluia, Jesus. Na verdade ele queria esconder Davi. Porque a Bíblia vai dizer que ele era ruivo, de gentil aspecto. 1 Samuel 16:12. Ele era ruivo. E a palavra Adão e Edom tem a mesma conotação. É vermelho, homem vermelho. E o pai dos edomitas é Esaú, nasceu vermelho. Então a cultura judaica era assim: nasceu alguém vermelho na família, eles tinham a família foi amaldiçoada, porque
Deus disse para Adão: por causa de você a terra está amaldiçoada. Então, na verdade, ele queria esconder Davi. E Thomas Edison, o homem que aperfeiçoou a lâmpada, ele disse: não humilhe ninguém hoje, você não sabe o que ele será amanhã. Você está humilhando Davi hoje, amanhã ele é rei. Você está humilhando alguém hoje, amanhã ele pode. Davi, ele nunca havia se assentado à mesa com seus irmãos. Era rejeitado pela sua família. Quando o primogênito, o filho mais velho, está em casa, pode servir o almoço. Davi nunca se assentado à mesa com seus irmãos. E Samuel falou: ninguém se senta à mesa enquanto ele não chegar. Aleluia! Glória a Deus. Aí ele está lá no campo, dedilhando a sua harpa. Senhor, prepara-se uma mesa na presença do... E o Samuel está dizendo: ninguém vai se assentar à mesa enquanto ele não chegar. Aleluia! É Deus. Aí quando Davi chegou, a Bíblia ressalta: Samuel, levanta, porque ninguém recebe um rei sentado. Levanta, Samuel, o rei chegou, é esse. Esse é o escolhido. Aleluia. Porque existe um pastor chamado e um chamado pastor. Aleluia. Existe um cantor chamado e um chamado cantor. Existe um obreiro chamado e um chamado obreiro. Os que os homens chamaram e o que Deus chamou. Aleluia. Quem chamou Saul para ser rei foi o povo. Mas quem chamou Davi para ser rei foi Deus. Agora, naquele dia, nem Samuel, nem Jessé, nem os seus irmãos, nem Davi sabia que aquele dia era o dia dele. É por isso que você não pode faltar em culto. Porque no dia que Tomé faltou no culto, Jesus apareceu. Numa dessas, é o dia de Deus mudar a tua história, a tua vida, te virar, resolver o problema. É o que Deus falou aqui, a carne e o espírito. Se você não sente a luta da carne com o espírito, você precisa verificar o seu pulso, você deve estar morto. Meu Deus. Porque 5,17 de Gálatas, a Bíblia diz que o espírito contenda contra o corpo e opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. A luta é constante. É dessa maneira, Pai. Davi é ungido, pensa que ele vai reinar, ele vai levar a marmita para os seus irmãos na terra. Aleluia. Aleluia. Porque entre Deus falar e Deus cumprir há um percurso. Há um tempo determinado para todas as coisas. Aleluia, Jesus. Da unção ao trono, 21 anos para Davi chegar lá. Paulo, ele é chamado em Atos capítulo 9, mas ele só vai para a obra em Atos capítulo 13, e como reserva. Porque em Atos 13 a Bíblia diz: disse o Espírito Santo, apartai-me para mim, Barnabé e Saulo, para a obra que você deu chamado. Barnabé primeiro, Saulo depois. Reserva. Aleluia, Jesus. Você já foi em reserva alguma vez? Aleluia. Você tem dificuldade de ser o segundo? Meu Deus, é forte. Porque tem muita gente que tem dificuldade de ser o segundo, ele quer aparecer. Aleluia. Você sabe, você tem que ser como o apóstolo André. Aleluia, Deus. Repita. Ninguém fala do André, mas o André não tinha dificuldade de ser o segundo. As três vezes que ele aparece na Bíblia, pastor, ele está levando alguém a Jesus. Aleluia. É ele que apresenta Pedro a Jesus, o seu irmão. E olha quem é Pedro. Vê se André teve dificuldade. Ele é entre os três, Pedro, Tiago e João. Quem apresenta é André. Ele não tem dificuldade de ser o segundo. Ele não quer aparecer. Quando diz os homens vos considerem como ministro, essa palavra significa uperetes, remador das categorias de baixo. Ele está lá embaixo remando, o barco está andando, mas ninguém vê quem é que está remando. Aleluia. É André que leva Pedro a Jesus. É André que leva aquele rapaz 5 pães e 2 peixes. É ele que apresenta Jesus. Olha, esse rapaz aqui, Jesus tem 5 pães e 2 peixes. É André que o apresenta. E quando os gregos querem ver Jesus, dizem a Filipe, Filipe fala para André, e André os leva até Jesus, para os gregos verem. As 3 vezes que ele aparece, ele está levando alguém a Jesus. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É em João capítulo 6, é em João capítulo 10 e é em João capítulo 12. Glória a Deus.
ele está sempre levando alguém a Jesus. Ele não tem dificuldade de ser o Senhor. Quando Davi chega, Golias está afrontando o povo. Só a indumentária dele pesava 100 quilos. Davi percebe que eles estão com medo. A Bíblia diz que durante 40 dias o gigante afrontava. E ele gritava: desça a mim, desça a mim. Depois de 40 dias eles disseram: vixe, quem subiu? Subiu para afrontar o povo de Deus. O gigante estava lá embaixo. Ninguém enfrentou o gigante subiu. Se você não enfrentar esse gigante vai crescer. Meu Deus. Se você não se opor a esse gigante, ele vai crescer. E eles disseram: vixe, quem subiu? Subiu para afrontar o povo de Deus. Golias, ele tinha certeza que ia vencer. Que ele diria: um homem para pelejar comigo, quem vencer, o povo se tornará escravo do outro. Ele tinha certeza que ia vencer. E quando Davi pergunta o que está acontecendo, Eliabe, o seu irmão mais velho, que tem dificuldade de ser o segundo, falou: por que deixaste aquelas poucas ovelhas? Eu sei da tua presunção, vem espiar a guerra. Ele queria humilhar Davi. Porque quando diz: não atentes para a sua altura e nem para a sua aparência, a altura ali é Baás. Não é altura de tamanho, é altivo de coração, é soberbo. Ele já era assim antes de sentar no trono, imagina quando sentar. E ele quer humilhar Davi, porque cuidar de ovelha era um trabalho desprezado. O trabalho de pastor era desprezado. Ele quer humilhar Davi. Quem deixasse aquelas poucas ovelhas? Mas Davi tinha deixado com guarda. Davi, ele não perde tempo com Eliabe. Porque a luta não é contra a carne com sangue, a luta não é contra o teu irmão. Aleluia, Deus, eu creio, Pai. Davi fala: Eliabe, dá licença, eu tenho um gigante para derrubar. Eliabe, meu negócio não é com você, Eliabe. Meu Deus. Meu negócio é com o gigante. Aleluia. Eu tenho um gigante para derrubar. Nós precisamos parar, irmão, de perder tempo com bobagem. Eita, aleluia. Porque senão o gigante vai crescer. Aleluia. É o gigante crescendo. Davi se desvia de Eliabe. Zacarias 4:10, a Bíblia diz: não desprezei os dias das coisas pequenas. Aleluia. Ele era rei, e ele foi levar marmita para os irmãos. Você sabe que pequenas coisas podem abrir grandes oportunidades na sua vida. Às vezes você não quer lavar o banheiro, não quer passar um pano, não quer varrer, mas pode abrir uma grande oportunidade. Aleluia. É nas pequenas coisas. Não desprezei o dia das coisas pequenas. Porque tudo que você faz para Deus não cai no esquecimento, viu, irmão? Eu creio. Quando você faz, calabá, subide cantarabra, súbia. Você não está fazendo para agradar o homem. Em Gálatas 1:10, Paulo disse: se eu agradasse a homem, eu não estava agradando a Deus. Meu negócio não é com Eliabe, irmão. Eu tenho um gigante para derrubar. Glória a Deus. Oh, aleluias. Glória a Deus. Davi, ele vai obedecer o pai, levar marmita. Olha o que é o princípio do rei na obediência. Jacó diz: José, vai ver teus irmãos, traga notícia. Quando José vai obedecer, ele não sabe, mas ele está caminhando para o trono. Ele vai virar o governador do Egito, debaixo da obediência do pai. E eles disseram: olha, lá vem o sonhador. E ali o que eles fizeram? Jogaram José na cisterna, pegaram as suas túnicas coloridas e mancharam com sangue. Porque quando eles vão conseguir te matar, eles vão querer manchar a tua história. Meu Deus. Eles vão querer manchar a tua reputação. Aleluia. Davi, Deus tremendo e poderoso. ele está obedecendo o pai, o princípio do reino, obedecer. Glória a Deus. O abecedário do mundo é A, B, C, D. O abecedário de Deus é obedecer. Aleluia. É obedecer. Davi enfrentou as críticas de Eliabe. Davi enfrentou a desconfiança de Saul. E Davi enfrentou o insulto de Golias. Aleluia. Mas Davi, ele só olhava para Deus. Aleluia. Ele só confiava em Deus. Aleluia. Eu creio, Pai. Enquanto todos eles olhavam para o tamanho do
Davi olhava para o tamanho de Deus. Aleluia. Davi nunca olhou Golias como um gigante, como alguém invencível. Porque ele sabia que ele cria, quem estava com ele. E ele se dispõe a lutar. Agora você acha que Davi era algum bobinho? Que ele chegou lá e fala, não, eu vou ser o herói? Ele cuidava das ovelhas. E você sabe o que pastor fazia dentro de Israel? Para proteger as ovelhas, ele aperfeiçoava a funda, as pedras na funda. Aquilo ali era como um tiro. Os historiadores dizem que ela alcançava 230 km por hora, aquela pedra na funda. E quando você lê Juízes, capítulo 20, o verso 16, a Bíblia diz que havia 700 homens canhotos, que com a funda na mão não erravam um fio de cabelo. Já pensou aí? Você acha que Davi era um aventureiro? Ele estava preparado. O crente tem que andar preparado. Porque o dia da batalha chega na vida de todo mundo. Papai. 700 canhotos que não erravam um fio de cabelo. Depois você vê lá em Juízes 20, o verso 16. Aleluia. Davi não era aventureiro. Ele sabia o que estava fazendo. E ele pensou, ele é tão grande que não dá para errar. Se eu acerto um fio de cabelo, imagina a testa desse gigante. Saúl dá o diagnóstico, você não pode lutar com ele. Você é menino e ele é homem de guerra. E aí Davi falou, eu posso contar um testemunho? Eu estava apacentando as ovelhas do meu pai e veio um urso e eu rasguei. Igualmente veio um leão e eu rasguei. E o mesmo Deus que me livrou do urso e do leão vai me livrar desse gigante. Saúl fala, vou colocar minhas armaduras nele. Porque todo mundo conhecia aquela armadura. Porque eles quiseram um rei para guerrear as guerras dele. E Davi e Saúl tinha vencido guerras. E aquela armadura era conhecida. Aí ele coloca a armadura em Davi. E Davi não consegue andar. Porque ele nunca tinha colocado. E Davi falou, eu não posso ficar com isso aqui, porque eu não usei. Sabe por que a armadura de Saúl não serviu em Davi? Porque roupa de desviado não serve em crente. Roupa de desobediente não serve em obediente. E Deus, Ele te deu as ferramentas. Não é para você usar a ferramenta de ninguém. Deus não te chamou para ser um eco. Ele te chamou para ser uma voz. Ele não te chamou para ser imitação de seu ninguém. Não é para você imitar seu ninguém. Porque Ele tem coisa maior para você. Glorificado e exaltado. Quando Davi mata o urso e o leão, só Deus viu. Mas quando ele mata Golias, foi na vista de todos. E muita gente, como nós dissemos e já foi falado aqui na oportunidade, muita gente julga, muita gente acusa, mas não sabe os ursos e os leões que você já matou, os gigantes que você derrubou para estar de pé diante do Deus eterno. Deus, Ele usa esse urso. O urso preparou Davi para o leão. O leão preparou Davi para Golias. Golias preparou Davi para Saúl. E Saúl preparou Davi para o trono. Eu creio. Porque toda essa tempestade, alabá, subide cantará da súbia, que sopra sobre a tua vida, é para você passar de fase. É porque Deus, irmão, quando Ele tem que moldar o vaso, se tiver um risco, Ele vai fazer de novo. Como o pastor citou aqui sobre Elias. Ah, eu quero morrer. O anjo falou, teu irmão é sono e fome. Come, dorme, tu vai caminhar mais 40 dias e 40 noites. Glória a Deus, Deus pega Elias e manda ele para Querite. Depois manda ele para Sarepta de Sidom. E depois manda ele para o deserto.
E um dos grandes segredos para se entender melhor a Bíblia são os nomes, tanto de cidade como de pessoas. Ele manda Elias para Queride, que significa cortar no tamanho certo. Depois manda para Sarepta de Sidom, que é fornalha ardente. E depois manda para o deserto. Deus pega um crente, corta ele no tamanho que ele quer. E depois enfia ele dentro do forno. E o mesmo sol que amolece o barro, endurece o barro. Ele pega Elias, manda para Queride, corta no tamanho certo, depois coloca na fornalha e quando tira, leva para o deserto. Aí depois o crente está apto para ser usado. Mas ele precisa ser cortado, ele precisa passar na fornalha e ele precisa ir para o deserto. Porque Moisés aprendeu no deserto que ele nunca aprendeu no palácio, a ouvir a voz de Deus. Aleluia, eu creio, Pai. Aleluia. Ele passa 40 anos no palácio, 40 anos no deserto e 40 anos guiando o povo. 120 anos. Quando você vê em Êxodo 2, a Bíblia vai dizer que ele aprendeu no palácio, matou um egípcio e o enterrou na areia. Além de pecar, esconde o pecado. Mas quando chega lá, em Números 12, 2, a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Aleluia. Um homem que matou o outro com a própria mão, enterrou. Em Números 12, 2, ele é o homem mais manso da terra. Glória a Deus. E depois do encontro. Porque quem encontra com Deus não anda mais do mesmo jeito. Aleluia. Quem dá lugar para o Espírito operar, ele não anda mais do mesmo jeito. Tem batalha que só Deus vê. Agora tem batalha que todos veem. O urso e o leão, só Deus viu. Mas Golias, todo mundo viu. Aleluia. Ali foi um trampolim. Aleluia, Jesus. Golias, ele tinha certeza que ia vencer. Saul, ele permitiu, porque se Davi fracassasse, ele anularia. Ele diria: você lutou contra o menino. E com as armaduras dele, ele queria os lauréis, como ele fez quando Jonatas venceu a batalha. Ele tomou para si aquela vitória. Saul era um homem imprudente. Ele, quando Davi chega diante de Golias, ele está segurando o cajado, que é o símbolo do ministério. E Golias vai dizer: tu vem a mim com pau e pedra? Davi não larga o ministério que Deus lhe deu. Davi está segurando aquilo que Deus confiou na mão dele. Ele não troca por uma aventura qualquer. Eu creio. Tem muita gente trocando, irmão. Vê se José trocou o que Deus tinha para ele por uma aventura. Porque o diabo é um estelionatário. Ele promete liberdade e escraviza. Uma noite de prazer e uma vida de tormento. Aleluia. Aleluia. Dessa maneira, Pai. A Bíblia diz que Davi, ele correu para cima do filisteu. Ele tinha pressa. Ele correu enquanto os outros fugiam. A Bíblia diz que Davi correu para cima dele. Ele tem pressa para vencer. Porque Davi olha para a grandeza de Deus. Davi é o tipo de gente que faz acontecer. Porque tem gente, irmão, que faz acontecer. Tem gente que espera acontecer. E tem gente que nem sabe o que está acontecendo. Olha. Tem gente que nem sabe que o juiz está às portas. Tiago 5,9. Tem gente que não sabe que o adversário é astuto. Davi, ele não se intimida. A Bíblia diz que quando Davi atira a pedra, que a pedra crava na testa, a Bíblia diz que ele caiu para frente. Foi a pedra que o matou. Davi corre, tira a espada do surrão de Golias e corta a cabeça de Golias. E uma das estratégias de guerra, você precisa trazer um despojo, algo que pertence ao seu inimigo para provar que você o venceu. Davi traz a cabeça do gigante. Davi é a escolha de Deus. Chegou o tempo de Davi. Golias foi um trampolim
Ali o nome de Davi ficou conhecido. As mulheres saíram cantando. Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. Aí o espírito de Caim entrou em Saul. A dificuldade de ser o segundo, a necessidade de aparecer. Aleluia. Como aquela irmã, o pastor estava pregando, a irmã trouxe o bilhete: eu quero louvar. Chegou o segundo bilhete: eu quero louvar. O terceiro bilhete: eu quero louvar. O pastor pregando. Quando acabou: pastor, você não recebeu meu bilhete? Recebi. Os 3 recebi. O irmão não viu que eu queria louvar? Aí disse: irmão, está com a oportunidade, louva agora, irmão. Não, mas já foi todo mundo embora. Então você não quer louvar, você quer aparecer. Aleluia. Porque louvar o Senhor, você louva na tua casa. É dessa maneira. Você louva vindo. Dessa maneira. Porque o culto não começou às 19. O culto começou lá na tua casa quando você abriu o olho. Eu confio, Pai. Ninguém veio aqui para se encher. Você veio aqui para transbordar. Você se encheu do que durante o dia? Glória a Deus. E ninguém sai, vou lá para entrar na presença dele. Que dia você saiu? Que hora você saiu? O crente vive em culto. É por isso que o crente, ele não trama. Ele não trama. Saul tramava contra Davi. Ele tinha uma lança na mão. Ele não conhecia. Quando Abner leva Davi, ele com a cabeça do gigante e a pedra encravada na testa, e 4 no bolso. Porque ele pegou 5 pedras? Porque Golias tinha 4 irmãos. E um chamava Esbibenob, gigante de 6 dedos. Porque se os outros viessem, ele tinha uma pedra para cada um. A pedra aqui ficada. Quando ele chega diante, ele olha aqui, ó. Aí ele diz: quem é esse? Abner falou: também não sei. Aí ele está com a cabeça do gigante na mão. E ele disse: eu sou filho de Jessé, o belemita, teu servo. Ali Davi vai ficar conhecido mundialmente, porque Deus o exaltou sobremaneira. Porque quem dá cargo é o homem. É o homem que levanta pastor, presbítero, evangelista. Deus dá ministério para o homem. Deus, quando a Bíblia diz, falou para a mulher samaritana que Deus procura, Ele não procura pastor, presbítero, Ele procura adorador. Ele procura o coração aberto. E Ele deu um ministério para Davi. E a Bíblia diz que quando o espírito maligno da parte do Senhor tomava Saul, aí Davi dedilhava a sua arma. Mas quando ele recebia esse espírito mau, eles disseram: você conhece alguém que toca e toca bem? Porque para o Senhor não pode ser de qualquer jeito. Eita Deus, eu creio. É isso que está no Salmo 33? Tocai bem, se dedicar naquilo que faz ao Senhor. Para o Senhor não é de qualquer jeito, não. Para o Senhor é o melhor. Para o Senhor é o melhor. Por isso, se você foi chamado para algo, faça o seu melhor. Eu confio, Pai, tu és fiel. Aleluia. Davi, ele errou, mas ele confessava o seu pecado. Davi é alguém que mata o gigante e dorme com a vizinha. E Deus me cobriu. E o profeta Natan falou: nunca mais a espada vai sair da tua casa, Davi. Aleluia. Porque é necessário colher que planta, ceifar o que semeia. Gálatas 6,7. Com Deus ninguém brinca. Deus não deixa escarnecer. Ele está dizendo: com Deus ninguém brinca. O que o homem planta, ele colhe. Acabou, é a lei da semeadura. Em Gálatas 6,9 ele vai dizer: quer seja bom, quer seja mal, quer seja crente, quer não seja, vai colher o que plantou. Eu creio. Aleluia. Aleluia, Jesus. Durante 9 meses Davi tenta esconder o seu pecado. Enquanto a verdade está calçando o sapato, a mentira já deu uma volta no mundo. Além de Davi parar, não ir mais à guerra, ele ainda tira o camarada da guerra. E ele fala: vai para tua casa. Ele diz: de maneira nenhuma, meus irmãos estão na guerra. Davi o embebeda, fala: vai para tua casa se deitar com a sua mulher.
Davi queria encobrir o seu pecado. Mas a Bíblia diz em Apocalipse 19:12 que os olhos dele é como chama de fogo. Deus estava contemplando tudo. São nas pequenas coisas que nós tropeçamos. Dessa maneira. É só uma mentira. É só uma mentira. É só um gole. É só um trago. É só uma noite. É só uma festinha. Ele mata o gigante e dorme com a vizinha. É na pequena coisa que ele tropeça. E a espada entrou na casa dele e grande foi o ai. Para encerrar, Davi é o nome humano que mais aparece na Bíblia. Cerca de 930 vezes. Seu nome ao contrário significa vida. Deus o exaltou. Foi a escolha de Deus. Homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Sabe qual foi a maior vitória de Davi? Não foi matar o gigante, foi não ter matado Saul. Porque Saul, ele tinha uma lança na mão e queria encravar Davi na parede. Não ataca a lança, não atira a lança contra os ungidos do Senhor. Aleluia. Porque Deus vai tratar com ele. Eu creio. Aleluia. O Salmo 105, verso 15, ele disse: não toquei nos meus ungidos, nem façais mal aos meus profetas. Ele sabia do que estava falando, porque viveu. Saul queria matá-lo, queria encravá-lo na parede. Saul tinha uma lança na mão, mas Davi tinha uma harpa. Aleluia. Quando ele dedilhava sua harpa, o espírito mal saía e ele sentia alívio. Aleluia. O louvor tem esse poder, executa o que ninguém pode executar. Eu creio, Pai, aleluia. Prepare o coração para receber a semente, a palavra. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Por isso que no Salmo 144, ele falou: bendito seja o Senhor, a minha rocha, que adestrou a minha mão para a peleja e os meus dedos para a guerra. Quando Davi ia pelejar com o homem, com a mão, espada. Mas quando ele ia com os demônios, ele dedilhava a arma. É dessa maneira. Quando você louva aqui, você está guerreando. Eu creio. Aleluia. De Deus, aleluia. Glória a Deus. Davi é alguém que muitos não conheciam, mas Deus o conhecia. Glória. Deus o chamou. Aleluia. Glória a Deus. Nessa noite não é diferente. Eu confio, Pai. Em Atos 9, a partir do verso 15, ele foi falar: Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, e eu vou mostrar o que ele há de padecer pelo meu nome. Vai à rua direita, pergunta pelo homem chamado Saulo, e esse que ele está orando. Sabe o endereço, rua direita. Sabe o nome, Saulo, e sabe o que ele anda fazendo, orando. Aleluia. Será que Deus não te conhece nessa noite? Aleluia. Que Deus não sabe o teu endereço? Aleluia. Deus não está vendo o teu esforço. Aleluia. Esse é o Deus a qual nós servimos. Deus que levanta quem quer, usa quem quer. O pastor disse aqui: às vezes a gente vai só para pedir, como Ana. Me dá um filho, eu quero um filho. Me dá um filho, eu quero um filho. Ela só ia para pedir. Eu quero um filho, me dá um filho. Embora ela tenha visto que não era só ela que era seca, a terra também era seca. E ela disse: eu quero um filho. Se o Senhor me der um filho, eu te devolvo. A terra está seca, precisa de um sacerdote. Eu quero um filho, me dá um filho. Eu quero um filho. Ela só é para pedir. Mas a Bíblia vai dizer em Samuel, capítulo 1, verso 19, que ela levantou de madrugada e adorou. Aí a Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana. Aleluia, Deus. É quando você adora. Eu creio, Pai. Porque Deus sabe o que é necessário. Aleluia, Jesus. Deus sabe. Vai dizer em Mateus 6,33: buscar primeiramente o reino do céu, que as outras coisas será reboque. Vai vir a reboque. Vai vir a reboque. Eu creio, Pai. Tem hora que você se derrama na presença do Senhor. Tem hora que você não tem nem palavras. Aleluia. Mas Ele sonda, Ele conhece, Ele sabe. É como o evangelista falou aqui. Domingo passado eu falei justamente sobre o solilóquio.
Solilóquio, aquilo você falar, é uma conversa em frente ao espelho. É uma conversa no íntimo. Quando aquela mulher pecadora, ela não tinha nome, mas tinha fama, pecadora. Ela sabe que Jesus está na casa de Simão, o ex-leproso. Ela entra, se deita aos pés dele, se derrama. E ali ela começa a chorar, lava os pés dele com lágrima, enxuga com o cabelo, não cessa de beijar os pés. E aí Simão vai usar um solilóquio. No seu íntimo, ele só pensa: se esse fosse profeta, sabia quem é essa mulher. E ele disse: Simão, vou te contar uma história. Havia 2 homens, um devia 50, outro 500. E ele perdoou a ambos. Quem ficou mais grato? E ele disse: certamente o que mais foi perdoado. Falou: vixe, essa mulher, eu entrei na tua casa e tu não me deu ósseo no santo. Você não me beijou. Ela não sei se me beijar meu pé. Eu entrei na tua casa e você não me ungiu com óleo. Ela quebrou um vaso de alabastro no valor de 80 mil reais e derramou nos meus pés. Eu cheguei na tua casa e você não lavou os meus pés. E ela não cessa de lavar os meus pés com as lágrimas. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Quem mais foi perdoado, mais amor, é mais grato. Essa mulher, ela reconhece que ela é pecadora e necessita de perdão. E você acha que você é o cara. Você acha que é só você que prega, que é só você que canta? E se você não participar, o culto não foi bom. Aos Hebreus 11:3, Deus não quer que você goste do culto. Deus quer que você entenda. Aleluia. Aos Hebreus 11:3, pela fé entendemos. Que você possa ter entendido o que Deus falou conosco. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor por essa palavra. Mas eu pedi para ele terminar, tá, pastor? Eu queria terminar, né?